Fala Top, tudo bem com você? Sou o professor Giovanni aqui do canal Assim é Fácil, dando sequência e finalizando a nossa série de vídeos de vetores com o 10º vídeo dessa série de 10 vídeos. Fique com a vinheta e acompanhe a resolução da questão de hoje. A questão que nós vamos resolver agora é a 9ª questão e última de uma lista de exercícios que encontra-se disponível na descrição desse vídeo. Para assinar a lista de frequência da aula de hoje, não esqueça de se inscrever no nosso canal, marcar o sininho das notificações, deixe seu like e compartilhe nossos vídeos com todos os seus amigos. Também confira as 2 dicas de vídeos que serão postadas ao final dessa resolução, juntamente com a vinheta do nosso canal. Acompanhe a leitura do enunciado dessa questão. Os vetores A, B e C, representados abaixo, têm resultante nula. Isso quer dizer que a soma desses 3 vetores, representado pelo que eu vou chamar de vetor R, A mais B mais C, correspondem ao vetor nulo. Sabendo que o módulo de B é raiz de 6, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, e o cosseno de 60 é 1/2, seno de 45 igual ao cosseno de 45, que é igual a raiz de 2 sobre 2, podemos afirmar que os módulos de A e C valem respectivamente. Veja que é o tipo da questão que, para tornar mais fácil a sua resolução, é importante que a gente encontre as componentes de cada vetor nos 2 eixos cartesianos, no eixo x e no eixo y. Vamos então começar resolvendo essa questão, decompondo cada um dos vetores. Se você ainda não assistiu à teoria desse assunto, clique no card aqui em cima, assista a teoria e volte para continuar acompanhando a resolução dessa questão. Se você já assistiu, você sabe que para decompor um vetor é necessário projetá-lo nos 2 eixos cartesianos. E essa projeção é feita traçando uma reta da extremidade do vetor. Vou começar projetando o vetor A sobre o eixo x, portanto, o eixo horizontal, desenhando uma reta perpendicular ao eixo a ser projetado. Nós teremos, portanto, esta reta correspondendo à projeção do vetor A. Da origem do vetor até a reta que representa essa projeção, nós vamos desenhar o que nós vamos chamar de componente x do vetor A. Portanto, seria o que eu vou chamar de AX. Fazendo agora a mesma coisa para o eixo y, nós vamos novamente projetar o vetor A no eixo vertical, sempre perpendicular a esse eixo. Então nós temos aqui uma reta perpendicular ao eixo y, esta seria a projeção. E do início do vetor até esta projeção, nós temos a componente do vetor A no eixo y, que nós vamos chamar de AY. Fazendo a mesma coisa agora para o vetor B, nós vamos começar projetando o vetor no eixo x, sempre de forma perpendicular ao eixo a ser projetado. Então nós temos aqui a reta que vai representar a projeção do vetor B no eixo x, e da origem do vetor até a reta projetada, nós vamos ter a componente do vetor B no eixo x, que nós vamos chamar de BX. Fazendo a mesma coisa para o eixo y, portanto, projetando o vetor B perpendicular ao eixo vertical, ao eixo y, essa, portanto, é a reta que representa esta projeção, e traçando da origem do vetor até a reta que representa essa projeção, a componente no eixo y do vetor B, que nós chamaremos de BY. Veja que, feita a decomposição dos vetores A e B, veja que o vetor C não é necessário ser decomposto, visto que o mesmo se encontra no eixo x. Então, ele não possui componente vertical e a sua componente horizontal é o próprio vetor. Feitas as decomposições, nós podemos perceber que, se a resultante entre os vetores A, B e C é igual a 0, para que isso aconteça, é necessário que a componente x desse vetor seja nula e a componente y do mesmo vetor também seja nula. Ou seja, que os vetores que se encontram no eixo x se anulem e as componentes que se encontram no eixo y também se anulem. Para que elas se anulem, as componentes no eixo x que apontam para um lado têm que ter o mesmo módulo das componentes x que apontam para o outro. O mesmo no eixo y. As componentes y que apontam para cima têm que ter o mesmo módulo das componentes y que apontam para baixo. Vamos conferir. No eixo x, nós temos as componentes AX e BX apontando para a direita. Portanto, AX mais BX, já que elas apontam para o mesmo sentido, tem que ter o mesmo módulo do vetor C. Quem é a componente AX? É a componente que está colada ao ângulo de 45 graus. Portanto, é A vezes o cosseno
de 45. Quem é o BX? É a componente que está colada ao ângulo de 60. Portanto, é B vezes o cosseno de 60. E isso tem que ser igual a C. Substituindo os valores que nós conhecemos, A vezes o cosseno de 45. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Mais o B, cujo módulo é raiz de 6, vezes o cosseno de 60, que é 1/2, é igual a C, que nós também não conhecemos. Simplificando essa expressão, nós temos a soma de duas frações com o mesmo denominador. Nós podemos repetir o denominador, 2, e somar os numeradores. A raiz de 2 mais raiz de 6. Isso é igual a C. Encontrando agora no eixo y uma outra expressão, visto que nós temos dois valores conhecidos, e para resolver esse problema nós temos que montar um sistema, no eixo y nós temos apenas as componentes y do vetor B e do vetor A, que se opõem, portanto, para gerar um vetor nulo, elas têm que ter o mesmo módulo. Daí, AY tem que ser igual a BY. Portanto, AY é a componente separada do ângulo de 45, portanto, A vezes o seno de 45 graus, que é igual ao BY, a componente separada do ângulo de 60, portanto, B vezes o seno de 60. Substituindo os valores conhecidos, A vezes o seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, é igual a B, raiz de 6, vezes o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Simplificando os 2 dos denominadores nos dois membros, 2 de um lado com 2 do outro, nós teremos que o A será a raiz de 6 vezes 3, 18, dividido pela raiz de 2, que nada mais é do que a raiz de 9, portanto, 3 unidades. Já descobrimos assim o módulo do vetor A. Vamos agora descobrir o módulo do vetor C, substituindo o módulo do A nessa expressão. Vou fazer a substituição aqui. O módulo do vetor A é 3, raiz de 2, somada a raiz de 6, dividido por 2, será, portanto, o vetor C. Nos dando como resposta, portanto, para a nona questão e última dessa lista de exercícios, a alternativa A. Se você curtiu a resolução da questão de hoje, não deixe de escrever nos comentários, o assim é fácil. Também não deixe de se inscrever no nosso canal, marcar o sininho das notificações, deixe seu like e compartilhe nossos vídeos com todos os seus amigos. Críticas, dúvidas e sugestões, deixe nos comentários que assim que possível iremos atendê-las. Não deixe de conhecer o nosso aplicativo que encontra disponível na Play Store para sistemas Android, nos siga nas redes sociais e não deixe de acompanhar as próximas séries nos próximos vídeos. Fiquem bem, bons estudos e assim é fácil.